A Rádio Mundial apresenta Programa Linguagem do Corpo. As sabedorias egípcia e indiana para a cura e o rejuvenescimento. Com a professora e escritora Cristina Cairo. Bom dia, gente. Bom dia, André. Bom dia, Luiz Cairo. Eu tô falando de hoje é dia 31. E hoje é dia 31. Acabou o ano. Acabou. O último dia do ano. Pois é, vamos renovar. Amanhã, levanta a cabeça, vamos começar. Gente, não importa o dia, não importa a hora, não importa quando. Você está respirando. Então, levanta a cabeça. Aconteceu alguma coisa que te derrotou? Levanta a cabeça. Levanta, porque todo dia é hora de você recomeçar. Talvez você tenha que ficar de luto uns dias, uma semana. Não deixa passar de uma semana não, viu? Fica bem, entrega para Deus. Entrega para Deus a tua dor. Muita coisa acontece no final do ano, sabe? Muitas energias se transformam, mas Deus sabe o que está fazendo. Então, levanta a cabeça, se agarra em Deus, não perca a fé. Eu gostaria de mostrar uma coisa para vocês assim. Muita gente se revolta contra Deus quando perde uma pessoa amada, um animalzinho amado. Mas Deus não está tirando nada de ninguém. Aliás, Deus está repondo o tempo todo as suas perdas. Quem é que tira as coisas de você? É a lei de causa e efeito. Tudo são as leis que Deus colocou num nível mais baixo para que a gente pudesse manipular nossa vida, encontrar meios maravilhosos de não esquecer de Deus. E Deus deixou esse pequeno livre-arbítrio, que a gente faz barbaridades de erros com esse livre-arbítrio. Deus não tira nada de ninguém. Deus repõe o tempo todo. Não se fala que se fecha uma porta e ele abre um monte de janela, um monte de outras portas? Então tem muita gente que fala que foi Deus que tirou, que foi Deus que não olhou, que foi Deus que foi injusto. E você não está entendendo o nível das coisas. Deus está além das nossas porcariadas, viu? Deus está acima de qualquer porcariada que a gente sinta, que a gente pense, que a gente faz acontecer com a lei da atração. E aí você tem que pedir a Deus, no momento das suas perdas, no momento de seu sofrimento, né? Você tem que pedir a Deus a força para você somar, para você poder melhorar daquilo que você mesmo criou. Então, não fique xingando Deus, não fique brigando com você mesmo ou com Deus. Você, na hora da revolta, você se ofende, você até ofende o destino, né? Ofende até às vezes quem morreu. Mas levanta a cabeça, porque Deus está aí, com seu exército de luz do teu lado. Tudo se compadecendo, tudo tentando mandar transmissão de pensamento para você, com fluidos maravilhosos de bálsamo. Mas se você ficar com esse coração rebelde, você muda as frequências, você fica com uma frequência baixa, e os anjos não conseguem falar com você. Não conseguem te tirar essa dor, não conseguem limpar o teu caminho. Então entenda definitivamente que Deus não tira nada de ninguém. Ele é vida. Deus é vida. Deus faz. Deus gera. Deus constrói. Não misture as bolas. Se você está ofendendo Deus por alguma questão, ou algum santo, ou não sei, né? Olha o que eu vi essa semana de gente revoltada com Deus. Então entenda o que é Deus para você parar de fazer besteira com seu verbo. Porque Deus está aí para te ajudar com as porcarias que você atraiu, não é? Então muda teu destino, tome decisões, levanta a cabeça, resolva suas situações de relacionamento, para de brigar, né? Porque existem vários corpos sutis na gente, além do corpo físico. Então, quando uma pessoa pensa que ela está com o psicológico e o emocional tranquilo, porque já perdoou uma grande dor, uma grande perda, aparentemente ela ficou legal. Mas o que ficou preso ali no corpo etérico, que é o corpo mental, o corpo emocional, o corpo astral, que são ondas eletromagnéticas,
é uma ciência. Fica ali impresso, que a gente chama até de imprint, né? Que o Leandro Heck, ele é até um terapeuta amigo nosso fantástico, ele trabalha de tirar estes imprints. Então, o que mais faz tirar essas porcarias do nosso campo etérico? Porque atrai doenças, seus animais domésticos ficam doentes, suas crianças ficam doentes. E aí por isso que você não entende. Você fala assim, mas eu já tô legal, eu já perdoei. Eu já estou pensando bacana, eu já estou sorrindo, eu já estou feliz. Por que ainda está acontecendo tanta porcaria? Porque o seu campo etérico está impregnado de porcaria, que você, na época em que se magoou, ficou impresso, cristalizado nesse campo, na sua aura. E aí você não limpou. Não adianta terapia, não adianta psicólogo para campo etérico. Veja, psicólogo é para trabalhar a psique, trabalhar o emocional da pessoa. Então você tem que ter um tipo de técnica para cada campo etérico. A prática da meditação, ela pega todos os campos. Pega o campo físico, a meditação, o silêncio e a quietude da cabeça. Por isso que hoje eu vou explicar que muita gente fala assim, eu não consigo meditar. Fica aqueles pensamentos atrapalhando na cabeça, ou então os barulhos me atrapalham. Tudo isso porque na hora de traduzir em livros que vêm lá da Índia, sei lá da onde, dos grandes mestres, as pessoas, as editoras, traduzem os livros como que você não pode pensar em nada quando está meditando, não é? E não é assim, porque a palavra zen significa o vazio. E o vazio não significa que você está sem pensar em nada. Você está apenas um observador. Você observa. Você não questiona, você não julga, você não ansia. Então você fica apenas observando. Esse é o vazio. Para você manter o estado de observação, de neutralidade, você precisa a cada dia praticar este silêncio, teimosamente, e não se atrapalhar com os barulhos. Ouça os barulhos. Seja lá que barulho for, que estiver ao seu redor, que tocou buzina lá na frente da tua casa, o vizinho brigou, o cachorro latiu. Escuta, né? Cede, aceita. Então, primeiro passo, não brigar com os barulhos. Segundo passo, parar de brigar com os pensamentos. Os pensamentos não são para você brigar. Eles ficam amontoados na tua cabeça querendo achar uma ordem. Se você deixá-los vir, eles automaticamente irão embora sozinhos, viu? Eles vão embora sozinhos, porque o pensamento tem a tendência de aglomerar e depois ele começa a se reorganizar sozinho. Se você ficar na neutralidade, se você ficar tentando falar, organizar, você não vai conseguir. Agora, todo fevereiro, comecinho de fevereiro, eu dou o curso de meditação, cura e ascensão com linguagem do corpo, que tem duração de 4 meses. Nesse curso, a gente trabalha um chakra por semana. Cada chakra, que é um vórtice de energia, trabalha uma glândula endócrina, trabalha alguns órgãos internos com a energia eletromagnética e cores e mantras e sensações e também uma parte psíquica correspondente do seu estado emocional, seu estado psicológico. Então, através da meditação e do movimento correto dos chakras, com Kundalini, Sushumna, que a gente vai explicar depois, né? A gente trabalha a limpeza, o giro correto. Então, quando você alinha os seus chakras, pela prática da meditação correta e simples, você traz a saúde de volta, você limpa o teu ambiente através da emanação dos seus corpos. Então, quando uma pessoa da casa, da família, pratica a meditação, ela consegue mudar a família inteira, sem abrir a boca. É fantástico. Então, assim, quando Gandhi disse que o amor de um homem neutraliza o ódio de milhões, leva a sério isso. Se só você começar a praticar meditação, né, o silêncio, a quietude, você nem precisa ficar entoando mantras. Basta você imaginar um banho de luz em cima da sua cabeça e tentar ficar na neutralidade. Se você não consegue isso,
devido ao seu tipo de cabeça, que é agitada, né? Que eu brinco, que eu falo que o signo de Gêmeos e o signo de Virgem, que são regidos por Mercúrio, que a cabeça é uma máquina pensante. Então a pessoa não consegue relaxar. Então tem que gastar essa energia caminhando. Então todo mundo que não consegue meditar, tem que antes fazer um desgaste dessa energia. Tem que andar, fazer uma volta no quarteirão, uma volta no parque, sozinho, gastando um pouco. Depois senta, fecha os olhos. Tá. Daí, se você não entende nada de chakras, então você precisa aprender, saber exatamente o que são esses vórtices de energia, que são como se fossem tomadas que nos ligam, né? O plug que nos liga a Deus, que nos liga à energia cósmica, que nos liga ao Dharma, onde a gente recebe todas as inspirações e todas as respostas que a gente não tinha para resolver um problema do amor, resolver um problema da família, dos negócios, da própria saúde, com os filhos, na rua, né? Então, se você não entende as coisas de Deus, então medita. A gente trabalha exatamente essa coisa. É engraçado que muita gente fala assim, Cris, eu quero resolver a minha vida. O que eu faço? Aí você aconselha, olha, vai fazer terapia. Aí a pessoa vai fazer a terapia. Daqui a pouquinho ela se sabota. Ah, Cris, não estava tendo resultado nenhum na terapia, então eu saí. Aí eu falo, tá bom, então vai fazer uma constelação. Aí a pessoa vai lá, pega a Simone Arrojo, a Paola, né, a Rose, vai lá e vai fazendo a constelação. Ai, Cris, sabe, melhorou muito, mas eu não consigo ainda entender certas coisas. Aí eu falo assim, tá bom, então vai fazer o seu mapa astrológico, para você ter o seu GPS, né? Ser orientado por um astrólogo, personalizadamente pela data de nascimento, horário, aquela coisa tal. Aí a pessoa vai no astrólogo, aí ela fala assim, ah, Cris, não sei não, complicado, eu não consigo entender o que eles falam. O André falou assim, quartos pulso. Coisa horrível. Não, mas é uma realidade. Aí, pois é, aí eu falo assim, tá bom, vamos com calma, né? Vamos tentando, por erros e acertos. Aí eu falo assim, ok, então vamos praticar a meditação. Aí a pessoa vira pra mim, mas Cris, se eu fui em terapia, se eu fiz trocentas vivências, se eu fui em mapa astrológico, que me deu trocentas informações que eu não consigo entender, né? Fui na constelação, fui na apometria, fui no centro espírita, fiz despacho, fiz isso aqui. Você acha então que eu fechando meu olho e ficando quieto é que eu vou resolver minhas coisas? Para você ver, gente, olha só, para vocês verem, como as pessoas estão distantes de entender que essa agitação da cidade grande, ou da cabeça do ocidental, é que está destruindo a própria vida. As pessoas não copiam mais os animais. E antigamente, as pessoas respeitavam os animais, observavam os animais e os copiavam. E dali você ficava sempre atento à natureza, conectado nas suas energias, no seu coração, a sua forma de pensar era mais leve. Então, uma pessoa hoje, fechar os olhos e ficar quieta durante 10 minutos, às vezes, ela acha que é um absurdo, porque o mundo lá fora está, né, girando e ela está perdendo alguma coisa. E, no entanto, quando você silencia, quando você consegue entrar numa paz interior profunda, é onde você encontra raízes que estão conectadas energeticamente com todas as pessoas, com todas as situações, com seu passado, com seu presente e com seu futuro. Porque a meditação te leva para o campo etérico das coisas. Te leva para o astral e para o espiritual. E, consequentemente, o físico se cura. Porque eu falo sempre que o corpo físico, ele é como se fosse um marido traído. Ele é sempre o último a saber. Então, primeiro, tudo acontece na mente, nas energias, nos contextos todos invisíveis. E aí, quando o corpo começa a ficar doente ou se acidenta, a pessoa fala, ai meu Deus, o que aconteceu? Estou com uma bactéria, peguei uma virose. Peraí, quer dizer que todo o campo invisível, que é o que manda, que é o que rege tudo, e o pior, hein? O campo invisível, os seres invisíveis, eles não tiram férias. Eles não dormem.
24 horas online. Não vão pescar. Não vão pescar, não é? E a pessoa, quando ela não faz suas orações, quando ela não medita, né? Quando ela não tem suas práticas, por exemplo, Tai Chi Chuan, Qigong, sim, tudo que você faz de práticas, de movimentos energéticos corporais, para haver uma interiorização, você está conseguindo voltar sua conexão com o grande divino, que o que criou você. Enquanto você se distancia de práticas e fica só nas teorias, você é um intelectual barato, sim. Tem gente que sabe dar ótimas é bom, né? É ótima com aula. Ótimas aulas. Olha, as pessoas saem assim, de boca aberta, com aulas de muitas pessoas. Porém, ela mesma usou tanto o lado esquerdo do cérebro por estudar, por querer entender, estudar e dar aulas fantásticas, e ela não teve tempo de praticar. Colocar em prática no corpo, na propriocepção, na sensibilidade emocional, hiperestesia, né, de perceber as coisas, captar as coisas. E ela não consegue movimentar o próprio corpo. Os únicos órgãos que essa pessoa consegue movimentar, que são os voluntários, né, são os intestinos, a bexiga e o pulmão. Sendo que, para quem pratica yoga e meditação acima de tudo, consegue controlar todos os órgãos. Porque tem conexão com todos os órgãos. Se a pessoa fala, imagina, como é que eu vou controlar meu coração? Como é que eu vou controlar o movimento do meu útero? Gente, o ocidental se distanciou dessa verdade. Se você pegar um yogi, eu estou falando, gente, se liga, jacaré, olha só. Yogi não é aquele que pratica yoga no espaço holístico uma vez por semana, gente. Yogi, ele é yogi 24 horas. Pega um yogi verdadeiro, esses caras antigos, né? E que eles fazem a yoga todos os dias, em casa. Eles são magros, eles não têm muita fome, eles não têm nenhum distúrbio psicológico, nenhum distúrbio emocional, eles não têm doença alguma, e eles têm o controle mental sobre a batida do coração. Vocês nunca ouviram falar daqueles yogis, ou principalmente aquele antigo fakir, que deitava em cima ficou famoso, né? Em cima da mesa. Tábua de prego? E outros que eles falavam assim, juntam um monte de gente, eles entravam numa caixa, paravam o coração, mandavam enterrar. E eles falavam, daqui 3 dias me desenterra. E os médicos faziam os testes e estava morto. O coração não estava batendo. Porém, as máquinas dos médicos não conseguem detectar a vida no momento sutil. E os yogis verdadeiros, eles conseguem fazer a batida do coração e a respiração se tornar tão lenta, tão curta, que nenhuma máquina detecta. E a pessoa está viva, com um resultado clínico assim, morta, falência múltipla. Aí, depois de 3 dias, cavavam, tiravam ele de lá. Então ele ia voltando, porque ele deu um comando para a mente dele começar a fazer os órgãos dele funcionar. Então, quando se fala de controlar o próprio corpo, controlar o próprio ambiente, ou até, Deus me livre, controlar a mente humana, tem retorno, hein, gente? Controlar a mente dos outros tem retorno. A não ser que seja somente para o bem daquela pessoa. Nada para você. Quando você usa o seu poder mental para ajudar alguém, tem que ser o que aquela pessoa vai ser feliz. E não o que você acha que ela vai ser feliz. Sabe que a gente passa direto assim nas avenidas? Estão nos postes, aqueles papéis assim, amarração de amor, paga só depois do resultado. Você viu? Traga o seu amor de volta em 3 dias, nem que seja na porrada. Ele vai lá bater na casa, né? Então, gente, muita gente tem poder mental, conhece a mente humana, usa, mas para quê? Para ficar tirando o livre-arbítrio das pessoas, controlando o destino de uma forma ao bel prazer. E está errado, porque isso trará retorno negativo, porque bateu, levou, não é assim? Não são as leis? Semelhante não atrai semelhante?
Não existe a lei de causa e efeito? Então, se você faz alguma simpatia, se você faz qualquer tipo de amarração com pessoas, que ela tem lá o destino dela, ela tem o karma dela, ela tem que passar por certas situações, ela tem resgate em certos casamentos, e você impede, você simplesmente impede para trazer para você, o que vai acontecer? A natureza vai se voltar contra você lá na frente. Não reclame. Não reclame. E para que a porcaria não volte para tua cabeça, sabe o que você vai ser obrigado a fazer? Um outro trabalho. Para viver afastando as porcarias que porventura vão cair na tua cabeça. Aí vai acumulando. E vai lá para frente. Imagina, proporcionalmente, os trabalhos que você vai começar a fazer para afastar tudo aquilo que você sente que está chegando contra você. E o pior é que você vai dizer que os outros é que estão fazendo coisa contra você. Quer dizer que você tira da reta, né? Você fez e acha que os outros é que estão fazendo. Quer dizer que você não acha que a natureza não está colocando o dedinho dela ali também para mostrar para você que você mexeu onde não devia, não é? Então vamos trabalhar a meditação para que a gente consiga ter o poder mental poderoso para curar o próprio corpo. Sim, curar um filho. Só que aí é que tá. Jesus falou, seja-te feito conforme creste. Ele não disse que foi ele que curou. Então a gente sabe que ninguém cura ninguém. Mas o que a gente pode fazer é que com a nossa energia de poder, de persuasão, de amor, fazer com que a mente da pessoa, à distância, numa prática da meditação, a pessoa lá, onde ela estiver doente, a mente dela capta uma forma de sair da depressão, de ela começar a raciocinar, se perdoar o destino e começar a querer viver. Pronto. Aí você consegue entrar com sua energia, porque ela está permitindo. Então o que a gente pode fazer é orar e meditar. Então, vamos praticar a meditação de forma correta e simples. Qualquer pessoa em qualquer idade pode aprender a meditação. Vamos lá, Lu? Então vamos lá. Falando em meditação, o primeiro curso do ano agora, né? Começa em fevereiro, será o Meditação, Cura e Ascensão, com linguagem do corpo. O curso foi ampliado, né? Agora são 4 meses. Que agora tem linguagem do corpo junto, né? Porque tem linguagem do corpo junto. E o final, nós faremos a nossa tradicional viagem à Pousada das Cachoeiras. Ai, que delícia. Lá em Ubatuba. E onde vai haver a meditação nas pedras. Tem o ritual do fogo. Tem o do fogo. É um lugar fantástico para você terminar o curso. A Pousada das 4 Cachoeiras, meses lindo, curso, lindo, né? lindo. Inicia-se em fevereiro. Que nem a Cris falou, você vai trabalhar um chakra por semana. E tem muita né? atividade, o pessoal morre de rir em sala. Tem lições de casa, tem terapia, é as um curso vivências, terapia, né? E as vivências durante a aula, porque cada chakra requer um tipo de trabalho. Então, quando a gente está trabalhando aquele chakra naquela semana, na sala de aula a gente faz as vivências para o despertar. E o pessoal chora, dá risada, porque a gente vai se transformando e limpando. Então, eu conto com você, com a sua presença no dia 3, que é terça, acho, né? Terça-feira. Não, 3 não. 3 de fevereiro. 3 de fevereiro, inicia na Isso. terça-feira, às 14 ou às 20. É e toda no dia terça 4, ou quarta-feira, toda às quarta. 14 ou às Isso. 20. Agora, se você quiser saber mais cursos de janeiro, hein? Inclusive, vai haver novas atividades no Instituto a partir do ano que vem. Que ainda não vou dizer o que é segredão, aqui, segredão. Mas vai haver novas Mas é atividades. assim, se você quiser, acesse o nosso site, porque no site você vai encontrar todos os cursos e palestras de janeiro, viu? Janeiro tem muitas atividades antes de começar o curso de fevereiro, que é um curso oficial. Que é uma vez por ano só que eu dou esse curso de meditação, cura e ascensão com linguagem do corpo. Mas qual é o site? Você falou para acessar? Não falei? Não. É o www.linguagemdocorpo.com.br, linguagemdocorpo.com.br, e você lá encontra um link para a nossa loja virtual, para você adquirir os nossos livros, né, de linguagem do corpo, que eu tenho 6 livros e um DVD, que é uma palestra de 1h15. Então você pode pegar no www também, .lojacristinacairo.com.br. E o nosso Instituto Brasileiro de Linguagem do Corpo, ele fica na Rua Pelotas, na Vila Mariana. 15 minutos a pé do metrô Ana Rosa, fica bem em frente ao shopping, ali Vila Mariana. Depende do tamanho das pernas, Os Lu. nossos telefones, né? 15 minutos. Vou citar só um, né? Só um telefone. É só um. 011-5082
2822. Como? 011 5082 2822. E o nosso site é www.linguagemdocorpo.com.br. O Instituto Brasileiro de Linguagem do Corpo, ele trabalha de segunda a sexta, das 8h30 da manhã às 20h30, tá bom? Gente, um feliz ano novo. Oh, Entre com o pé beleza. direito e boa sorte a todos. Gente, Luz, feliz ano novo, que Deus esteja conosco. Um beijo no coração. Tchau.